Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais uma aula deste curso sobre composto a quente. E hoje vamos falar aqui sobre sucessão ecológica da natureza. Vamos perceber o que é isto, a sucessão ecológica da natureza, mas antes disto, se calhar estás-te a perguntar, David, mas porquê é que isso é importante saber isso para fazer composto? Qual é que é a relevância de aprender isto da sucessão ecológica da natureza para fazer composto? E a grande cena aqui é que o que nós vamos aprender aqui é fazer um composto mais indicado à planta que nós queremos crescer. Mas para saber isso, temos que perceber isto. Para saber qual é que é o composto mais indicado à planta que nós queremos crescer, temos que perceber em que fase de sucessão ecológica é que a planta que nós queremos crescer se encontra. Para percebermos então qual é que é o rácio de micro-organismos que nós queremos criar neste composto. Essa é que é a grande cena aqui, aliás. Ok, então vamos lá ver como é que isto funciona aqui da evolução ecológica. Primeiro de tudo, o que é que acontece aqui? Este processo de sucessão ecológica é a natureza a caminhar sempre para criar uma floresta adulta, para criar uma floresta clímax. A floresta clímax é o último passo da sucessão ecológica, pelo menos que a gente saiba, é o último passo da sucessão ecológica, mas para lá chegar passa por diferentes fases. E a primeira fase de todas é quando temos ou o solo totalmente exposto ou rocha. Como é o caso, aconteceu há pouco tempo uma erupção no Havaí que criou mais área de terra, ou seja, criou rocha, agora aquilo é tudo de rocha, e lá vai começar este processo e daqui a uns anos, naquele mesmo sítio onde era tudo rocha, vai haver lá uma floresta clímax. Pode levar bastantes anos, mas vai lá chegar. Essa é a cena certa. Porquê? Porque vai passar por todo este processo. E que processo é este? Então começamos por ter uma zona totalmente exposta ou rocha. Depois, o próximo passo, aliás, deixa-me começar aqui a escrever. Ou seja, o passo número 1 é isto. Tens um solo totalmente exposto ou rocha. E um solo totalmente exposto é como se fosse uma ferida na natureza. Imagina que temos uma ferida no nosso corpo. Essa é a cena. Um solo exposto é como se fosse uma ferida no nosso corpo. E essa ferida, quando nós criamos uma ferida, o que acontece? Começa-se logo ali a criar ali uma capazinha para proteger o interior do nosso corpo. E aqui na natureza é a mesma coisa. E essa capazinha é criada por plantas, por ervas, por pioneiras na sua maioria, aquelas ervas daninhas, por vezes estão aqui nesta fase, a maioria delas estão aqui nesta fase da sucessão ecológica, e o que acontece aqui? Servem mesmo para isso, para cobrir todo aquele solo, para protegerem o interior da terra, e depois não só para isso, para começar a criar condições para que consigamos evoluir para a próxima fase da sucessão ecológica. Por isso, a fase número 2 é quando temos as plantas pioneiras a começar ali a aparecer. Não quer dizer que sejam sempre pequenas, porque também há árvores que são pioneiras, ok? Por isso depende, mas na sua grande generalidade, na sua grande maioria, são mais plantas mais anuais. Também é uma outra coisa, são mais anuais que estão aqui assim a fazer este trabalho incrível. Ok, então temos estas plantas que vão começar ali a crescer, vão começando a morrer, vão começar a dispersar mais sementes, por isso cada vez mais estão a colonizar aquele espaço cada vez mais, a tapar todo aquele espaço cada vez mais, a proteger todo aquele solo e isso vai começar a criar condições para passarmos para a próxima fase. A fase número 3 é quando já começamos a ter plantas mais perenes, começamos a ter arbustos, essa fase ainda é mais arbustiva. Não quer dizer que os arbustos não possam chegar a alturas gigantescas, porque podem, mas começa a ser mais arbustiva, são mais perenes e que já começam a gerar mais matéria orgânica, ou seja, têm um ciclo de vida mais longo, mas depois quando morrem também geram muito mais matéria orgânica, por exemplo, e ao longo disso também podem perder N folhas, essas coisas todas boas. Depois cá para baixo, as raízes também começam a ir mais profundo e já vamos ver aqui uma coisa super importante no que toca às raízes. E depois há de chegar a um ponto em que as condições aqui começam a ser criadas aqui as condições para passarmos para o próximo passo. Ou seja, foram criadas agora aqui as condições que as plantas que estão no próximo passo da sucessão ecológica conseguem viver. E é isso que acontece. Quando isso acontecer, passamos para a próxima fase de sucessão ecológica, para a fase número 4, em que começamos a ter já algumas árvores assim mais pequenas e tudo isso. Arbustos também continuam lá, algumas herbáceas também continuam lá, ok? Porque não quer dizer que agora aqui só tens árvores, não tens mais nada. Não, continuamos também a ter algumas plantas de outros estratos também, de outras fases de sucessão ecológica, também acontece. E depois, aqui, por exemplo, as raízes já começam a ir cada vez mais fundo também, o que é uma cena fixe, já vamos perceber porque é que isto é importante. E depois, quando as condições aqui forem geradas para as plantas da próxima fase crescerem aqui, então vamos evoluir para a próxima fase, para a última fase, para a fase clímax, uma floresta adulta. E aqui depois também temos cada vez
os horizontes do solo que chegam às raízes são mais profundos, o que é fixe, já vais perceber porquê, e pronto. Isto é mais ou menos o que acontece, ou seja, começamos a crescer não só para baixo da terra com as raízes, mas também para cima, começamos a chegar cada vez mais alto, os níveis de matéria orgânica são cada vez mais, quer acima do solo, quer abaixo dele, porque as plantas morrem, mas as raízes ficam lá, lembra-te? Isso é também uma técnica que nós podemos usar, e as raízes ficam lá. Então, qual é que é uma outra cena aqui fixe? Porque é que isto também é importante para esta cena do composto? É que no início da sucessão ecológica, o solo é mais bacterial. Já no final da sucessão ecológica, o solo é mais... Deixa-me pegar isto. O solo é mais fungal, ok? E esta é a grande chave. Esta vai ser a chave que nós vamos usar para criar o composto mais indicado à planta que nós queremos crescer. E logo, se a planta que nós estivermos a crescer estiver mais no início da sucessão ecológica, for na sua generalidade uma anual, uma planta assim mais aqui neste início da sucessão ecológica, já te vou dar outros dados. O composto que tu vais fazer, o composto que tu queres fazer para inocular o teu solo aqui, será um composto mais bacterial. Porque lembra-te, no início da sucessão ecológica, o solo é mais bacterial. E nós sabemos isto observando a natureza. Vamos lá àqueles sítios, tiramos amostras de biologia, levamos aos nossos microscópios e isso tudo e conseguimos constatar que assim é, ok? Que assim é. E logo, vamos copiar a natureza, vamos fazer o que ela faz. Se a natureza cultiva essas plantas num solo mais bacterial, o que é que nós vamos fazer? Um composto mais bacterial para inocular o nosso solo e para que elas cresçam saudáveis. E vão crescer saudáveis. Por isso, isso é o que nós vamos fazer. Já se as plantas que nós queremos crescer estiverem mais para o final da sucessão ecológica, vamos fazer um composto mais fungal. E vais aprender a fazer isso tudo aqui neste curso. Não tenhas medo. E é super simples. Ok, então esta é a grande chave de nós conseguirmos fazer um composto mais indicado à planta que nós queremos crescer, percebendo em que fase da sucessão ecológica é que a planta que nós queremos crescer ou as plantas que nós queremos crescer se encontram. E essa é a grande chave aqui. E uma outra coisa que também podemos dar é tipo, David, mas eu não consigo perceber em que fase da sucessão ecológica é que esta planta se encontra. Existem muitas coisas. Pesquisa online, pesquisa mais sobre isto, aprende mais sobre isto, é super valioso para tu poderes tomar as melhores decisões, sem dúvida. Mas uma outra regra, não deveria chamar regra, mas uma outra base que nós também podemos olhar para isto é através do pH, por exemplo. Porque quanto mais para o final da sucessão ecológica, mais ácido é o teu solo, e quanto mais para o início da sucessão ecológica, mais alcalino é o teu solo. Por isso, com base nisto, porque esse tipo de informação, a informação mais química, com base nessa informação, nós também podemos chegar à biologia. Porque quanto mais ácido é o solo, significa que mais fungos existem naquele solo, ok? Porque os fungos tornam o solo mais ácido no que toca a pH. E isso não é uma coisa má, é simplesmente uma coisa incrível e que acontece por haver lá os fungos. Já as bactérias tornam o solo mais alcalino. E isso também é uma coisa incrível porque é o que acontece com a tal atividade das bactérias, porque ambos libertam as suas enzimas e essas enzimas têm pHs diferentes e têm funções diferentes também, que é super fixe. Por isso, essa também é uma outra forma de perceberes que tipo de composto é que tu queres fazer. Ok, a minha planta gosta de um pH mais ácido. Ok, então o que é que tu vais fazer? Um composto mais fungal. A minha planta gosta de um pH mais alcalino, mais bacterial. A minha planta gosta de um pH mais neutro. Então o que é que vais fazer? Mais para o meio. E isso por vezes não resulta sempre, mas resulta quase sempre. E isso por vezes dá para tu conseguires identificar em que fase a sucessão ecológica que a planta que tu queres crescer se encontra, e depois ao identificares isso já sabes, ok, então se é aqui na fase 4 não é super fungal, não é super dominado por fungos, mas tem muito mais fungos do que bactérias. Essa é a cena. É aqui no 3, então não é super dominado nem por fungos, nem super dominado por bactérias. É ali tipo um meio termo. Ok, então é essa combinação que eu tenho que criar aqui no composto para conseguir criar esta vida, para inocular o solo com estas microbiologias para que a planta que eu quero crescer ali floresça e cresça super bem. Por isso, malta, esta é a grande base aqui de nós aprendermos a trabalhar com a sucessão ecológica. Isso é uma ferramenta incrível, perceber como é que este sistema funciona. Aprende mais sobre isto, sem dúvida nenhuma, aprende mais sobre isto, aprende mais sobre a planta que tu queres crescer, começa a colocar as tuas plantas aqui em mais sítios para conseguirmos então criar as condições mais adequadas a elas. E uma coisa que eu não disse na bocada é a razão das raízes também. As plantas têm um papel fundamental do caraças,
Porque através da fotossíntese elas criam açúcares e esses açúcares são libertados, na sua grande maioria, pelas raízes, ok? Esses açúcares são libertados aqui pelas raízes, por isso vai haver aqui açúcares a serem libertados em todo o horizonte do Sol através das raízes, e quanto mais longe forem as raízes, mais longe vão os açúcares que as plantas libertam, ok? E essa é uma cena interessante, porquê? Porque esses açúcares são um alimento do caraças, dão imensa energia às bactérias e aos fungos, ok? Por isso, basicamente, as plantas também conseguem comandar que tipos de biologia é que elas querem trabalhar com. E as plantas que estão mais no início da sucessão ecológica vão libertar açúcares que vão chamar mais as bactérias do que os fungos. Não quer dizer que não chamem também fungos, mas vão atrair muito mais as bactérias do que fungos. E ao atrair essas bactérias para lá, essas bactérias vão comer aqueles açúcares, vai-lhes dar super energia, e elas depois vão começar a trabalhar os nutrientes que estão armazenados no solo. Porque uma cena que ela nem me diz é que não existem solos pobres. Não existem solos pobres. O solo existe nutrientes para as plantas crescerem em todo o lado do mundo, em qualquer sítio do mundo. Isso é algo que ela afirma. Isto porquê? Uma coisa que pode acontecer é que esses nutrientes não estejam no formato que as plantas consigam captar, porque nem sempre estão. Mas uma coisa que transforma esses nutrientes num formato que as plantas conseguem captar é a biologia. Lá está. A química é o resultado da biologia. E se nós queremos ter ali uma certa química para uns certos nutrientes para as plantas começarem a comer, então bora lá pôr essa biologia a funcionar para circular esses nutrientes. E uma forma que a planta faz é isso. Através da fotossíntese, liberta os tais açúcares para as raízes, chama os tais micro-organismos para virem trabalhar com ela. Ou seja, dá-lhes, toma lá aqui um bocadinho de energia, ficam super cheios de energia, começam a trabalhar os nutrientes que estão na matéria orgânica, na areia, no limo, na argila, nas pedras, começam a trabalhar todos esses nutrientes que estão ali e transformam-nos num formato que as plantas depois conseguem captar, e lá está, depois as plantas crescem, que tornam-se maiores, depois conseguem fazer ainda mais fotossíntese, as suas raízes começam a crescer, conseguem fazer mais fotossíntese em mais profundidade também, libertar os tais, não fotossíntese, mas libertar os tais açúcares em mais profundidade, e depois, pumba, começamos aqui a gerar um ambiente cada vez melhor, um sol cada vez melhor, para passar à próxima fase da sucessão. Próxima, e próxima, e próxima. E isto é algo que acontece, super importante esta cena dos açúcares. Nem me dava já quase a lembrar de vos partilhar isto convosco, mas super importante esta parte. Por isso, malta, espero que tenham gostado desta aula. É super importante perceber aqui a sucessão ecológica e a importância que ela tem para criarmos um composto, ou mais bacterial, ou mais fungal, dependendo da planta que nós queremos crescer. E esta é a grande chave. Por isso, aprende tudo isto e espero que tenham gostado. E vemos na próxima aula. Olá, malta, espero que tenham gostado desta aula que deixei aqui aberta para toda a gente. Por isso, se estás a ver esta aula, foi porque eu a partilhei com todo o mundo. Espero que tenham gostado disto. Esta aula faz parte do nosso mini curso sobre composto quente. É um mini curso que podes ter acesso subscrevendo a uma nova área que nós abrimos na nossa Escola das Soluções. Exatamente, temos uma Escola das Soluções, uma escola online. O link está cá em cima ou cá em baixo na descrição, depende de onde estiveres a ver. Clica nesse link, aprende mais sobre esta subscrição e percebe se é certa para ti. E se for, regista-te. Se for, regista-te e todos os meses vais receber um mini curso. Todos os meses vais receber um novo curso. E a cena também fixe aqui é que não só vais receber um novo curso cada mês, como o curso anterior é eliminado. E a cena fixe aqui é criar uma restrição de tempo para te obrigar a... Ups, deixa eu ver aqui. Para te obrigar a... Vamos tocar. Mas para te obrigar a acabar o curso. E essa é a grande cena, porque o calcanhar daqueles dos cursos online é que, como nós podemos aprender em qualquer lado, aprender em qualquer lugar, em qualquer aparelho, ou quando quisermos, é que às vezes não queremos, ok? Às vezes não queremos, não estamos comprometidos para tal. Enquanto num curso presencial estás lá, estás em pessoa, comprometeste a estar ali e estás ali e adquires todo aquele conhecimento, como num curso online não acontece isso, tens outras vantagens, mas não tens essa, e nós podemos criar essa vantagem através deste pequeno restrição de tempo. E deixa-me dizer-te que funciona super bem comigo. Uma das razões de eu ter aprendido com ela na Ingham e ter aprendido tudo isto e começar a praticar tudo isto é que ela tinha esta restrição de tempo no curso online. Foi um curso online que eu tirei com ela. Tinha essa restrição de tempo. Era um ano. O curso era diferente. Era um curso cursos super longos. Mas era durante um ano. E eu só acabei o curso dela no dia antes de ele expirar. Um dia antes de ele expirar é que eu acabei o curso. Porque senão, possivelmente, ainda não tinha acabado. Se não houvesse essa restrição de tempo, ainda não tinha colhido toda esta informação, que eu peguei uns milhares de euros para aprender, não tinha adquirido toda esta informação e não tinha começado a pôr em prática e não estaria agora aqui a partilhar convosco. Por isso,
esta restrição aqui é super importante e vai-te ajudar a ti, acredito mesmo nisto. Por isso, o link está na descrição, carrega, percebe se é indicado para ti, se for, subscreve e começa a aprender estas coisas. Se chegar já demasiado tarde, possivelmente não vais aprender isto, porque este curso já foi eliminado, lá está, mas vais aprender a próxima coisa super ótima e incrível. Por isso, essa é que é a nossa cena, vão ser possíveis soluções que nós vamos estar lá a ensinar, possíveis soluções, aliás, que te ajudem a regenerar os solos, porque lá está, se é para regenerar, nós podemos ajudar, mas não é só solos que nós queremos regenerar, é qualquer outro tipo de possível solução que seja útil, que nós achamos que seja útil tu saberes colocar em prática, e colocando em prática vai fazer a diferença. Por isso, essa é a nossa cena, nem só regenerar, mas muito a regenerar, porque se for para regenerar, nós podemos ajudar, essa é que é a cena. E este curso pode-te ajudar sem dúvida, aquela subscrição pode-te ajudar sem dúvida. Vais receber conteúdos do caraças por um preço muito reduzido e se chegares mais cedo, porque os lugares são limitados, por isso, quanto mais cedo subscreveres, mais barato vais pagar. Essa é que é a grande cena fixe. Por isso, muito obrigado por estás aí, vê se é indicado para ti, o link está na descrição. Se for, subscreve, aprende e depois, mais importante do que tudo, é praticar o que aprendes. Torna-te uma solução, faz e obrigado por estás aí. Até a próxima aula e até ao próximo vídeo. E até à próxima.